Você já se sentiu sozinho na profissão? Sem saber com quem dividir suas experiências, dificuldades e dores? Ou com a sensação que todo mundo sabe se promover e se divulgar, menos você? Então fica com a gente no segundo episódio dessa temporada do Cognicast. Oi, somos o Cogni e esse é um espaço feito especialmente para psicólogos e estudantes de psicologia que querem aprofundar de forma leve e científica as conversas sobre os desafios da nossa profissão. Eu, Mari e a Lu, junto dos nossos convidados, vamos destrinchar os temas que mais nos fazem pensar na prática clínica e na vida acadêmica. Hoje estamos com o João Guilherme Campos, psicólogo clínico, terapeuta do esquema, certificado pela Sociedade Internacional de Terapia do Esquema, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação em Gestalt terapia, além de professor, escritor e supervisor clínico. Seja bem-vindo, João. A gente tá Obrigado. tão feliz de ter você aqui com a gente. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês, meninas. É Tô um super super empolgado. prazer. E hoje a gente tem uma novidade especial, fomos reconhecidas. E a gente tá com uma parceria com o Sintropia, que é um software de gestão de consultório para psicólogos. Ele faz um controle de agenda, de prontuários, de um controle financeiro, então é muito legal. É maravilhoso, a gente já tá usando e os prontuários eles são gerados em menos de 10 segundos. Então você coloca a anotação da sessão ali e ele já gera o prontuário rapidamente. Chique. É chique. Legal, né? E o nosso cupom de desconto é cogni.cc, que dá R$ 100 de desconto na assinatura do plano anual. Ai, Legal, né? Ah, muito bom. Garante aí, hein, galera? Garante aí. E João, a gente queria assim que você contasse um pouquinho da sua trajetória até aqui. Na como que psicologia. foi. Aham. Tá. Minha trajetória começa de forma muito diferente da maioria das pessoas, Aham. porque minha primeira escolha de faculdade foi engenharia de produção. E não foi a psicologia. Um pouco inicial. É um pouco diferente, né? diferente, né? Exato. Só um pouquinho. Só que, durante a faculdade de engenharia, eu tive uma matéria que chamava Comportamento Organizacional, que era basicamente uma matéria falando sobre liderança, né? Porque quando a gente fala de engenheiros de produção, de maneira geral, eles ocupam um cargo de liderança. Só que a professora é uma psicóloga que dava aulas falando das bases teóricas de Freud, Skinner, etc. Eu falei, que interessante isso aí, né? Assim, falar sobre comportamento humano, isso é uma coisa que me agrada. Até que eu decidi mudar de curso. Falei, eu estava tendo contato com meus professores, não estava me identificando tanto mais com a carreira de engenheiro. E falei, bom, vou mudar. Eu tenho uma tia que eu acho que ela é muito, muito bem conhecida por grande parte das pessoas, inclusive por vocês, né? A Jaque Leão. Ela é praticamente uma madrinha na minha vida, assim. E aí eu liguei pra ela, ela sempre foi uma referência na minha vida, né, de psicóloga. Eu liguei pra ela e falei, tia, tô querendo mudar de curso, o que você acha? Ela pegou e falou assim: bom, vou dar um curso de terapia do esquema, uma breve introdução. Vem para Maceió, vem escutar. Falei, beleza, vou lá. Peguei um avião, fui para Maceió. Eu saí de Maceió para BH para poder fazer engenharia de produção. E falei, beleza, vou lá ouvir. Chegando lá, gente, aí eu falei que era isso. Fazia todo sentido, sabe? Assim, o desenvolvimento, era uma coisa lógica, compreensiva. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Voltei para BH, mudei meu curso instantaneamente. Então, a minha trajetória dentro da psicologia, ela já começou de forma meio inesperada, assim, né? Assim, meio diferente da maioria. E eu já comecei na terapia do esquema, diferente Muito da maioria das legal. pessoas. Mas eu rejeitei ela inicialmente, assim. Vou dizer por quê. Porque quando eu entrei na psicologia, eu entendi que a psicologia era um campo de dispersão de saberes, né? Então, assim, era um campo que eu entendi muito cedo que eram várias teorias tentando explicar o mesmo ponto de vista, né? Que aquela a famosa metáfora do se a gente escrever um 6 aqui na mesa, eu vou ver um 6, vocês vão ver um 9. E a gente está falando do mesmo objeto, do mesmo fenômeno. E aí eu falei, bom, eu não vou seguir nessa perspectiva de só porque eu entrei por causa disso, não vou ficar através disso. Então eu comecei, aí passei por várias teorias. Fui para comportamental, fui para TCC, fui para humanista, atendi na psicanálise um período. Só que foi chegando ao final da graduação e eu tinha que fazer uma escolha. E eu estava muito enviesado pelas abordagens humanistas, assim, de maneira geral. Pela proposta da relação terapêutica, pelo princípio da autenticidade, sempre foram coisas que sempre me agradaram muito. Até que eu sentia falta de uma certa estrutura de tratamento, né? Um plano de ação, uma coisa que me ajudasse a falar assim, bom, eu sei aonde eu tenho que chegar. E
Eu acho que a terapia do esquema, ela me abraça exatamente aí. Ela me atende nessa proposta de um olhar para o desenvolvimento, de eu entender como que começou até como que a gente está aqui hoje, de me dar um arcabouço técnico que é riquíssimo, né, assim, de um campo de integração. E de verdade, quando eu fui passando pelas abordagens, eu falei, bom, a gente está falando de um campo de dispersão de saberes, mas que se a gente juntar e que fosse uma mesa para falar desse mesmo objeto que é o 6 que eu estou falando aqui, a gente pode falar que cada ponto de vista pode agregar de alguma determinada maneira. Uhum. E a terapia do esquema é uma abordagem altamente integrativa, né, gente? Ela bebe da psicanálise, ela bebe da teoria do apego, ela bebe das abordagens humanistas, da gestalt terapia e da TCC principalmente, né? Então eu falei, bom, então é aqui que eu vou ficar mesmo, porque isso me... Mas eu fugi um pouco dela até que eu voltei. Voltou para suas Aham. origens. E desde então, desde que eu formei, assim, fiz minha certificação, dou aula no Insere, né? Dou aula na formação, dou supervisão em terapia do esquema, trabalho com terapia do esquema. Gente, eu respiro terapia do esquema, basicamente, hoje em dia. Então, eu me encontrei. Acho que é isso. Perfeito. Acho que é isso. E, João, assim, a gente estava no congresso juntos e você mesmo falou, a gente estava discutindo sobre você vir aqui no Cognicast, e você falou sobre um tema que te interessaria falar, que é networking, né? E o que você entende por networking e como que você definiria isso na psicologia? Porque a gente escuta isso tanto em outras áreas, né? Outras profissões, outras áreas. Como que para você é isso na nossa profissão? Eu acho legal porque quando a gente retomou esse papo do network, né, é uma coisa que eu percebo muito, inclusive com os alunos e com os supervisionandos, é que é muito difícil para a maioria das pessoas, né, gente, fazer networking. E a gente tem essa premissa de que a psicologia é uma profissão, de maneira geral, muito solitária, né, assim. Então vamos pensar, e eu vou focar aqui na psicologia clínica, que é principalmente, porque Sim. assim, de maneira geral, a gente forma, abre nosso consultório, e aí? Né, assim, de onde que vem os pacientes, de onde vem as indicações, como é que eu faço? E aí a proposta, quando a gente começou a conversa, surgiu a proposta do networking para pensar nisso, né? Poxa, fazer networking é uma habilidade muito essencial para o psicólogo e eu acho que pouco se fala sobre isso, sabe? Como é que a gente faz, o que é, a importância disso. Porque é isso, né? Na graduação as pessoas formam, falam assim, é isso, abre seu consultório, seja feliz, até a próxima. Até nunca mais. Até nunca mais, até nunca mais. Então, assim, falar sobre networking, eu acho que também é a gente trazer um pouco da perspectiva de que, para além desse olhar técnico e teórico que nós, enquanto clínicos, precisamos ter, tem outras habilidades, tipo soft skills, talvez eu possa chamar assim, outras habilidades são voltadas para a carreira do psicólogo que não são faladas, né? Que aí a gente vai entrar em uma série de coisas, né? Estabelecimento de networking, divulgação, propaganda como um todo, gestão de consultório. A gente começou o podcast falando sobre isso, né? Gestão de consultório, atribuições financeiras, como é que a gente gerencia o nosso dinheiro. Então, são algumas habilidades que a gente precisa ter que compõem essa sustentabilidade profissional que a gente tem. Porque não basta só você ser um bom técnico, nem um bom clínico. Tem toda uma história aí, toda uma série de habilidades que a gente precisa executar enquanto profissionais. Sim, e que a universidade não entra muito nesse Não ponto. entra nisso. E eu acho muito legal a gente estar podendo falar sobre isso, porque eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade, sabe? Falar de networking, como é que se estabelece. E eu sempre tive muita facilidade. E aí acho que a gente vai entrar um pouquinho na minha característica de personalidade, assim, né? Um pouco individual, assim, que eu tenho facilidade, eu tenho uma extroversão alta, abertura a novas experiências altíssima, sabe? Então, assim, eu tenho essa proposta de vida, mas e quem não tem? Não, assim, Perfeito. e quem vai pro congresso, entra mudo e sai calado, como é que faz, sabe? Mais ou menos isso, eu acho que esse é o desafio que eu percebo das pessoas, sabe? De como se conectar mesmo, sabe? Ah, perfeito, João. E eu fico pensando aqui, né, de tudo isso que a gente falou e dessa trajetória dentro da faculdade. A gente pensa na psicologia como solitária mesmo. E a gente não aprende essas pequenas habilidades que, às vezes, algumas pessoas têm mais facilidade. Então, aí, né, do seu traço de personalidade mesmo, fica mais fácil de conversar e tudo. Mas a gente pensando, assim, nessa profissão como solitária, você concorda que a nossa profissão, ela é mais solitária? Como que você vê isso hoje, assim? Eu acho que ela pode ser. Eu não... Pra mim, ela não é solitária. E pra muitos dos meus grupos também não é. Mas ela pode ser.
ela pode ser se você se enfia dentro do seu consultório e fica lá atendendo seu paciente no 1 a 1, termina seu dia e segue sua vida, sabe? Assim, Hum. ah, a gente precisa de rede de apoio, gente, não só para nossa saúde mental, mas para nossa clínica mesmo, né? Assim, e essa noção de. E eu acho que é importante a gente voltar, que foi uma pergunta que eu acho que eu não respondi, que é o que é esse networking que a gente está falando aqui, né? Network nada mais é do que esse estabelecimento de conexões que são significativas e profissionais de maneira geral, né? Então, estabelecer networking é eu estabelecer contato, é eu estabelecer conexão com pessoas da minha Uhum. E área, que não tem nada mais psicólogo do que isso. E mesmo Verdade. assim, nada, aham. Isso é a proposta, de certa forma, da nossa profissão, não é? De se conectar de alguma maneira. Mas eu entendo que, assim, questões e questões, e aí a gente pode olhar essa proposta por diversos vieses, mas eu acho que estabelecer networking é você se conectar com pessoas, por exemplo, que têm interesses semelhantes aos seus. Uhum. Né? Assim, então, seja da mesma abordagem, seja da mesma proposta, seja em grupos de leitura, seja, sei lá. É você se conectar com pessoas que se assemelham com os mesmos ideais, com as mesmas filosofias, ou com os mesmos interesses, ou então, pelo menos, com a mesma proposta de trabalho. Uhum. Ponto. É isso. Estabelecer o networking, a gente pode traduzir para estabelecer conexões, principalmente profissionais. E aí, acho que esse é o foco da nossa conversa aqui hoje, né? Assim, Sim. como é que a gente se conecta profissionalmente nos nossos lugares. Uhum. Uhum. E aí, pensando na minha trajetória, e vocês perguntaram isso, porque foi uma coisa que até me ocorreu aqui. Aham. Eu sou alagoano, né, gente? Então, assim, eu saio. Meu pai é mineiro, minha mãe é alagoana, mas eu nasci lá e fiquei um bom tempo da minha vida. Quando eu vim para BH, eu sempre tive essa noção de que era um investimento, né? Eu estava longe da minha família, eu estava longe dos meus amigos. Eu estava investindo profissionalmente em estar aqui. E para isso, eu precisava fazer a minha carreira dar certo. Uhum. E como é que a gente faz a nossa carreira dar certo dentro de várias propostas? É investimento técnico, né? Uhum. Assim, a gente estudar, a gente se aprofundar e por aí vai. A gente se preparar emocionalmente, porque a nossa profissão demanda isso, então é supervisão, terapia, toda essa proposta de investimento pessoal, mas também tem esse investimento profissional que envolve a gente estabelecer conexões. E aí, lá na faculdade, lá nos primeiros períodos, eu já entendi que quem seria minhas redes de indicação? Meus professores. Então, de maneira geral, os professores são essa primeira rede de contato que a gente tem como referência, né? De pessoas que vão, de alguma maneira, sempre tem um de maneira geral, né? Assim, um que você se identifica mais, que você se espelha, que você gosta, que você se associa, que você sabe assim, que quando você formar, vai lembrar de você para falar assim, olha, fulano de tal, sei lá. A Lu e a Mari formaram, adoravam TCC. Eu senti já nos estágios que elas gostavam de ter isso e aquilo. Uhum. E aí, a gente começa essa proposta. Uhum. Outra pessoa, quem são os outros que vão começar a te indicar? Os colegas. Sim. Perfeito. Né, assim, porque às vezes, então, por exemplo, na minha faculdade, eu tenho duas grandes amigas que eram minhas parceiras de trabalho, que hoje se envolvem muito, muito, muito com autismo. Eu não trabalho com autismo. Uhum. Então, quando eu preciso da demanda, é para elas que eu indico, Que é isso entendeu? que eu ia entrar, assim, né? Talvez as pessoas tenham essa dificuldade de não enxergar como uma competição, porque quem Total. tem a agenda mais cheia. E aí, então, assim, eu não vou indicar porque eu vou pegar esse paciente. Mas a gente tem que entender também que não são todos os pacientes que são para todas as pessoas. Né? Não. Uhum. Não, e assim, e eu entendo também que quando a gente sai, né, assim, da faculdade, a gente quer pegar tudo, né, assim, a gente, É desse jeito. na real, a gente quer ganhar dinheiro, né, gente? Sim. Acho que é importante falar disso. Quando a gente sai da faculdade, a gente quer ganhar dinheiro, ponto, né, assim, a gente quer começar a se estabelecer profissionalmente, a gente quer começar a, de alguma maneira, se independer, né, que de maneira geral, quando a gente tá na faculdade, isso não acontece. Aham. Mas, e naturalmente, com a experiência e com o tempo, a gente vai entendendo que, assim, bom, esse tipo de pessoa eu gosto de atender, esse público não, né? Assim, tem um amigo meu que só atende pacientes gays, por exemplo, homens gays especificamente. Tem outras amigas minhas que só atendem mulheres. Tem amigos meus que só atendem, por exemplo, público infanto-juvenil, outros só adultos e idosos. Então, você vai vendo que a partir da experiência, você vai montando, mas isso precisa de tempo também. Sim. Né? Isso precisa de tempo. E paciência, né? E paciência. A gente precisa muito, é um trabalho, esses primeiros períodos, e eu acho que isso se mantém por bons anos, assim. Aham.
é essa ansiedade que a gente tem por lotar a agenda. Uhum. E eu acho que isso, nos últimos anos, teve uma conotação que eu não sei se é muito interessante para nós psicólogos, porque o trabalho em psicologia, de maneira geral, é um trabalho muito artesanal, né? Assim, e quando eu digo artesanal, é um trabalho ali do aqui, do agora, da gente estar ali em contato com sofrimento, enfim, com qualquer dificuldade que o paciente tenha. E eu fico me perguntando, quando a gente pensa na proposta de lotar a agenda, o que que é isso? Se a gente vai conseguir fazer esse trabalho artesanal. Exato, assim, e lotar a agenda, e o que a gente vê nas divulgações é lotar a agenda para vocês é completamente diferente para mim, que é diferente da pessoa que tá lá no Instagram falando. Aham. Sabe? E eu acho que isso é importante da gente ter um senso crítico a respeito disso, sabe? Porque eu conheço pessoas que atendem 50 pessoas por semana, gente. Impossível. Tem vida. Conseguem. A que custo? Aí eu já não sei, É, entendeu? Eu não exato. consigo, entendeu? Assim, e é isso que eu acho que a gente vai experimentando ao longo do tempo, né? Assim, de você entender o que que é lotar a agenda, sabe? O que que eu preciso de espaço na minha rotina? Uhum. Então, eu acho que essa ansiedade que tem para lotar a agenda, etc. Mas antes de lotar a agenda, eu acho que um dos grandes caminhos para a gente lotar a agenda é o quê? Networking. Aham. Sim, Assim, ou pelo menos a gente tem uma rede de indicações. exato. Acho que é pelo Perfeito. menos isso. Perfeito. E eu ia perguntar isso, né? Como que você construiu esses contatos, esses relacionamentos, desde a faculdade até hoje? Então, você tá contando um pouco da faculdade, desse Aham. movimento que você fez desde o início. E depois que você saiu, como que você se viu no mundo? Eu acho que isso é uma outra coisa também que é importante a gente falar, que assim, a sua identidade profissional, ela é consolidada e ela já é construída desde o dia 1 da sua faculdade. Uhum. Então, assim, não é esperar você formar para que você, de alguma maneira, se posicione enquanto um profissional ou uma pessoa que está investindo na sua profissão. É você começar a entender que a visão que as pessoas têm a seu respeito, e que isso também é uma outra coisa importantíssima para a conexão, é você entender que isso é a todo momento. Uhum. Então, assim, como é que começou na minha vida, né? Eu sempre fui um cara muito curioso. Acho que curiosidade é um dos grandes características que eu tenho na minha personalidade, para além de ser um cara aberto, extrovertido, por aí vai. Aham. Então, participar de grupo de estudos, ir para congresso, igual vocês fizeram, Uhum. ir para congresso, participar de grupo de estudos, não perder as oportunidades. E aí, assim, vamos pensar que aí eu acho que nos últimos tempos, principalmente pós-pandemia, a gente está falando que o online ganhou um grande destaque, né, gente? Assim, e como é que a gente faz isso do online? É uma coisa simples, gente. É você perguntar. É você não guardar a sua dúvida para você, por exemplo, é você abrir seu microfone e fazer uma pergunta. Aham. Grande parte dos alunos que eu lembro, muitas vezes nas formações, são alunos que participam das aulas. E não é só por mim. São por pessoas que muitas vezes estão caladas e também lembram dessas pessoas por serem pessoas ativas, por perguntarem, por falarem, por tirarem suas dúvidas. Isso é uma coisa básica, né? É você se fazer presente nos lugares. Quem não é visto não é lembrado. Não, exatamente. Quem não é visto não é lembrado. E eu acho que esse é um grande pressuposto para a gente ter aqui a respeito do networking, porque não é só sobre você estar sempre botando a cara nas redes, porque isso também é uma outra pauta que a gente pode entrar em breve. A gente Aham. vai entrar nisso. Mas assim, é sobre você ser visto no sentido de você estar nos lugares. Então, vamos falar um pouquinho da TE, né? Como é que a gente funciona, assim. Sempre que eu pude, eu fui para congresso, gente. Sempre, 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 sempre. Por quê? Porque o congresso, ele abre portas que a faculdade não dá conta de abrir. Uhum. Sabe, assim? E não é papel dela mesmo necessariamente, sabe? Assim, a gente tá falando que o congresso é essa proposta de profissional. Então, eu tinha contato com profissionais que eu nunca ia ver na faculdade. Eu tinha contato com assuntos que eu não tinha visto na faculdade. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Assim, então, vocês vão, por exemplo, tô na faculdade e gostei de TCC. Naturalmente, vocês já começaram, muito por uma característica de vocês, né? Começaram a se vincular a grupo de estudos, começaram a falar de TCC e por aí vai. E aí, como é que a gente faz? A gente começa a ir para os lugares, a gente começa a frequentar os nossos modelos. Quem são os modelos de TCC que eu tenho hoje, por exemplo, sabe? Assim, Aham. quem são essas pessoas para que eu possa seguir? Né, para que eu Sim. possa ir atrás, para eu Sim. poder, assim, fulano e tal vai estar no congresso, vou lá assisti-lo. O João deu aula no nosso primeiro grupo de estudos. Foi mesmo. Ainda na faculdade. Foi E a gente chamou assim, na cara de pau. Aham. Um E é pouco assim, disso, né? não é assim que funciona? Olha só onde que estamos hoje. Não é assim, porque... e aí, de novo, vai da característica de personalidade de vocês também, né? Vocês têm esse jeito, essa facilidade para fazer isso, né? Talvez não tanto, né? Mas foi bom. Eu me juntei a pessoas que tinham essa facilidade. E fui aprendendo com isso.
ótimo. A gente não nasce sabendo, gente. Eu também, Perfeito. eu não nasci sabendo fazer network. E eu posso falar uma coisa pra vocês, assim, se for uma coisa do tipo, como é que eu posso dizer isso? Se for uma pessoa que fala assim, eu quero conhecer aquela pessoa, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Assim, se for assim, que sabe, se não Meio for forçado. forçado, não funciona pra mim. Uhum. Aham. Acho que as pessoas com qual eu me conectei ao longo da vida sempre foram pessoas com que eu genuinamente me interessei, me identifiquei, que eu tive curiosidade pra saber, ou que o trabalho me interessava no sentido que eu tinha uma curiosidade teórica mesmo, sabe? Legal. Então, desde muito cedo, foi assim. Foi você identificando modelos, e eu acho que esse é o primeiro passo. Acho que talvez a gente fale de networking. É você identificar quem são seus modelos. Quem são as pessoas com qual você admira. Quem são as pessoas com qual você gostaria minimamente de estar próximo. Sim. Sabe, assim, de acompanhar. E não ter vergonha disso, né? Eu e Mari, a gente se manda o dia todo, story. Várias coisas de vários psicólogos que a gente fala, nossa, olha isso. Tipo, de acompanhar a rotina da pessoa, não só, igual você falou assim, não só coisas técnicas, mas o estilo, a personalidade da pessoa, você ter essa identificação, né? Esse afeto, que Total. também se constrói ali, não só pelo técnico. Não só pela... desculpa. E o tanto que a gente pode aprender com essas pessoas e que hoje é mais fácil e também se inspirar. Sim. Então, usar isso de inspiração pra nós mesmos. Até isso, né? A gente tem medo de falar assim, por exemplo, mas se inspirar também vai um pouco de. Eu gosto desse jeito que ela fala. Eu vou treinar pra falar mais parecido, não no sentido de cópia, mas eu acho isso muito legal. Eu não vejo problema nenhum nisso, sabe? Até porque a gente aprende muito pela modelagem, né, gente? Isso. Perfeito. Acho que uma das maneiras de aprendizado que a gente tem, que são muito eficazes, é a modelagem. É eu ver as pessoas, por exemplo. Por que o roleplaying é tão interessante para o atendimento clínico? Porque a gente vê a pessoa fazendo. Né? A gente vê o outro fazendo e fala assim, olha que interessante, sabe? Gostei disso que ele fez. Gostei. E assim, eu achei legal isso que você trouxe, né, Mari? Assim, do tipo, talvez era mais difícil para você, mas mais fácil para Lu. Aham. Então, assim, então, beleza, vamos que juntas, né? Assim, a gente vai junto, a gente não larga a mão uma da outra, É o bora que lá. ele E é isso. E às vezes uma característica da outra vai agregando, assim. E aí a gente vai junto. E aí entra uma outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar sobre networking, que é quem são seus pares. Perfeito. Quem são as pessoas com qual vocês... E pares é mais do que aquelas pessoas com qual você se identifica. São aquelas pessoas com os seus valores, os seus interesses, as suas curiosidades estão alinhadas. Sim. E às vezes, vocês podem ser de abordagem completamente diferentes. Eu não estou falando de abordagem. Eu estou falando de princípios, de identificação mesmo. Então, acho que a partir disso, você vai montando sua rede de apoio ali, o dos seus pares, que você fala assim, olha, vamos lá, né? Vamos juntos. Para quem que é isso aí, é essa rede de colaboração que não há necessariamente uma competição do, se eu receber esse paciente aqui, eu não posso indicar para ela. Sabe assim, não é sobre isso. É sobre você entender que que juntas a gente vai mais longe, né? Não é isso? É isso, é isso mesmo. E, João, você até falou sobre isso, mas tem uma pergunta aqui sobre... Muita gente associa fazer networking a algo forçado ou interesseiro, assim, no sentido de... Eu acho que a gente ainda tem um pouco essa crença de eu não posso só mandar uma mensagem pra essa pessoa porque ela vai me achar louca. Como que você acha que dá pra se aproximar de outros profissionais sem parecer uma coisa artificial ou com segundas intenções? Acho que você falou um pouco disso, mas... Tá. Então, eu gostei dessa pergunta porque eu falei brevemente, mas eu acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nela, que é o seguinte... como é que a gente pode fazer networking sem se parecer forçado? A primeira coisa que eu falo é, vá em busca dos seus interesses genuínos, do que vocês gostam verdadeiramente, quem são as pessoas com qual você admira verdadeiramente. E eu não tô falando aqui porque fulano e tal tá simplesmente fazendo sucesso no Instagram, ou fulano e tal tá tá indo hype. Não é isso. Quem são as pessoas com quais você se identifica? Que você admira o trabalho. Então, essa é a primeira ponta, esse mapeamento de pessoas com qual você admira. Sabe aquela pessoa que fala assim, caramba, que massa, sabe assim, que conteúdo legal, que aula massa, sabe assim. Então, começa daí, dos seus interesses genuínos. E eu acho que o nome genuíno aqui é o pulo do gato. Sim. Segunda coisa a gente não tem ideia de que mesmo quem está ali em cima do palco falando, já falou isso para 1000 pessoas, também precisa de um retorno. Sabe assim, então, como é que eu fui fazendo desde o início? Eu fui dando feedback, assim, de como eu me senti na palestra, de como foi legal ter ouvido ele. E aí, gente, eu fiz isso, assim, de forma muito naturalizada. Não foi com interesse de, olha, me segue aí no Instagram, tá, gente, depois. Não é isso. É falar assim, olha,
O que você falou, às vezes, eventualmente, num congresso, porque a pessoa sai do palco também em um momento, né? Assim, ela vai Fica lá pra é, sempre. não, ela vai sair do palco, ela vai transitar, e aí, às vezes, eu chegava, me apresentava, oi, fulano, eu sou o João, eu sou estudante de psicologia, ou então eu sou psicólogo já. Uhum. Gostei muito do que você falou. O que você falou me tocou assim, assim, assado, isso me relacionou com isso e Dar aquilo. feedback, né? Dar feedback é uma coisa, gente, que a gente precisa Dar e naturalizar. pedir, né? Também como psicólogo. Dar e pedir, porque assim, às vezes a gente vê, por exemplo, fulano de tal tem não sei quantos mil seguidores, ou então fulano de tal já é tão conhecido, tão assediado, né? Quando ele desce do palco, coitado, não consegue nem andar, sabe assim, Tem isso mesmo. mas às vezes eles não recebem, São só gente. pessoas, né? E aí, quando eu comecei a principalmente frequentar mais congressos e estar em cima do palco, né? Estar em cima falar nas aulas, estar ocupando esse lugar, eu comecei a ainda mais perceber como que realmente carece isso. Sabe assim, como que carece da gente receber o feedback? Porque às vezes eu saio ativado das minhas falas. Aham. Às vezes eu saio assim, gente, será que foi legal? E eu acho tão legal, assim, no último CBTC, inclusive, aconteceu isso, assim, de pessoas que me paravam no congresso e falavam assim, olha, sua fala me tocou muito. Foi muito importante pra mim ter ouvido isso. E, gente, vocês não sabem como que isso aqueceu meu coração. Sabe assim? Como que isso, pra quem tá do outro lado, também é muito importante, sabe assim? E aí eu tô falando, assim, que esses feedbacks que a gente pode dar, pode ser, inclusive, virtualmente. Aham. Inclusive, de se chegar no privado da pessoa e falar assim, olha, adorei esse post, foi assim, assim, assado. Sim, Participar dos comentários. De novo, se fazer presente. perfeito. Aham. Se fazer presente, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Então, a gente já começou falando sobre como que é importante você identificar quem são as pessoas com as quais você se interessa genuinamente. Uhum. Segundo, dar feedbacks. Né? De falar de como você se sentiu. E não é dar feedbacks por dar. Aham. Não é uma coisa protocolar, assim, eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Não é Aham. sobre isso. Mas é se você sentir que vale a pena, sabe? Se você sentir que realmente é legal. Pra, assim, velho, queria compartilhar com essa pessoa que, como é que foi? Uhum. Vá lá, Sim. sabe? Perfeito, João. E eu fiquei pensando aqui, eu e a Lu, a gente estava conversando sobre, dentro desse assunto, assim, e um pouco polêmico, que hoje, com as redes, a gente vê que tem muitos psicólogos hoje que a gente, às vezes, até escuta chamando, né, as celebridades da psicologia. Aham. Que, por um lado, eu acho super legal, que acaba valorizando a nossa profissão, a gente acaba sendo mais vistos como psicólogos. Mas, por um outro lado, também afasta essa conexão humana. Às vezes eu sinto que pode afastar. Então, nesse sentido aí que você trouxe, né? Acaba o palestrante deu ali a palestra dele num congresso, na hora que ele vai descer, você não consegue nem conversar, você não consegue se conectar, porque ele virou quase uma rede de fãs mesmo, assim, e Uhum. perde um pouco dessa conexão. Como que você enxerga esse cenário, assim, hoje? Acho que isso está crescendo muito mesmo. Assim, acho que a gente está falando de um período hoje, em 2025, especialmente, né? Porque, assim, a gente está vivendo um período de um boom da psicologia, né, gente? Psicologia é um assunto, pautas de saúde mental é um assunto que está muito recorrente nas redes, nas pessoas, nos consultórios, nas empresas, nos congressos. Qualquer lugar. As pessoas estão falando isso pela urgência de saúde mental que a gente está falando aqui. Então, sim, acho que em qualquer profissão a gente vai ter admiradores, né? Então, vai ter uma rede de fãs aí, vamos dizer assim. Mas aí é o seguinte, se você não está sentindo um espaço para poder fazer isso, aí é uma coisa minha. Uhum. Eu também não me sinto à vontade para ser invasivo a ponto de deixa eu entrar aqui nesse meio termo só para tirar uma foto e ir embora, sabe assim? Você tem que entender se é o momento, sabe assim? Às vezes a pessoa tá andando despretensiosamente num lugar, aí você encontra com ela e você pode abordá-la, sabe? Fala assim, olha, sabe aquela palestra que você deu lá 2 dias atrás? Foi muito legal para mim, sabe? Não tem porquê, não tem prazo de validade esse feedback, sabe? Você pode dar, mesmo que. Gente, juro, tem pessoas que me falam de falas minhas de 2, 3 anos atrás até hoje. E é uma coisa que eu falo assim, Perfeito. caramba. Tipo assim, como assim isso ficou marcado há tanto tempo atrás, sabe? E fica, sabe assim? A gente não tem a menor ideia de como que a gente faz e de como a gente fala ressoa nas pessoas se a gente não ouvir. Sim. E isso serve nas nossas relações, isso serve no nosso consultório, isso serve em qualquer âmbito da nossa vida. Uhum. A gente só tem como saber como que a gente fala e o que a gente faz. Te tocou se você me dizer. Uhum. Se você me disser, não tem jeito. Uhum. Sim. Então, Mas você acha que de certa forma, pode ser também um território perigoso, assim, essa coisa de
dessa eu não sei nem definir assim, essa coisa dessas de muitas celebridades inacessíveis, a divulgação nas redes sociais, distanciar. Você vê um pouco disso também? Vejo, mas aí eu acho que minha opinião é o seguinte: celebridades vão existir em qualquer área. Aham. Uhum. Não é só porque. Não é só na psicologia que isso acontece. Celebridades, elas existem, e existem, a gente, ó. Tempos. Não é de hoje. Aí cabe a você decidir se você. Mesmo essas pessoas que ocupam esses lugares, se ainda assim isso são pessoas que você admira, Sim. que você se identifica. Independente de. E aí envolve uma questão meio que assim: você pode admirar o trabalho, as falas, a maneira como se porta, por aí vai, e não necessariamente idolatrá-la. Uhum. Que eu acho que tem uma diferença aí, sabe, de admiração e idolatria, Legal. sabe? Então eu acho que isso aí é um outro ponto importante da gente falar Sim. assim, bom, tem pessoas com qual eu segui durante muitos anos, assim, eu admirava os livros, admirava os artigos, admirava as palestras, mas do meu contato um a um, aquilo ali caiu por terra. Por quê? Uhum. Porque, querendo ou não, o que eu imaginava dessa pessoa, a partir do que eu estudava e das produções dela, não tinha nada a ver com quem ela era, de fato. Uhum. E ok, sabe assim, foi frustrante, decepcionante pra mim? Foi, mas acontece também, né, Sim. assim. E aí a gente vai identificando quem são essas pessoas, né, assim. Foi necessário eu ir lá, É. dar esse feedback, falar, porque assim, uma coisa, aí isso é uma outra coisa também que eu admiro muito, é quando as pessoas de fato param pra te ouvir. Uhum. Sabe assim, você não pode ser ninguém na fila do pão, Uhum. sabe assim. E isso era uma coisa que eu sempre tinha esse cuidado, sabe? Do tipo, poxa, fui lá, falei mesmo, genuinamente, com uma proposta, com o coração aberto, e a pessoa simplesmente me cortou, sabe assim? E aí eu falei assim, bom, ok, né, assim, às vezes a pessoa não tá no bom dia, às vezes a pessoa não tá aberta, às vezes a pessoa não queria ouvir mesmo, e ok. Mas ok, isso me fala um pouco sobre ela também, sabe? Aham. Então acho que isso aí é outra coisa que a gente tem que parar pra pensar, assim, tá, e aí? Né, assim, eu continuo me identificando com essa pessoa? Sempre tá revendo e não ficar numa coisa meio cega, né? De idolatria. Exato, exato. Porque Acho que senão vai até. Fecha muito sua cabeça, né? fecha muito, fecha muito. E a proposta não é essa, gente. A proposta é que a gente estabeleça conexões que expandam, Uhum. não é? Que consiga possibilitar novos horizontes, né, de maneira geral. Então, assim, cuidado também, sabe? Eu acho que talvez é isso. É cuidado com quem você tá aí admirando demais, Uhum. Sim. sabe? Perfeito, perfeito. E João, voltando um pouquinho para a sua trajetória, assim, Hum. você teve alguma conexão profissional assim que abriu portas ou que mudou um pouco a sua perspectiva, ou talvez também uma história que não deu certo, que não funcionou? Caramba, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Teve algumas pessoas que. Nossa, eu tive muitas pessoas que abriram muitos horizontes, assim. Tem pares pessoais, então, assim, eu tenho grandes amigas, que eu acho que inclusive vocês conhecem, né? Bruna, Fernanda, Luísa, são pessoas. Maravilhosa. Acho que a Renata foi uma pessoa importantíssima. Renata, a história com a Renata foi uma história interessante, assim, porque eu tava num congresso de forma muito aleatória. ah, Isso foi legal, assim, porque a gente sentou pra conversar. Ela tava em algum lugar, acho que no coffee break, eu também tava. E aí no crachazinho sempre tem o nome, né? Assim, e de onde você é. Aí tinha lá Belo Horizonte. Eu falei, ah, você é de BH também? Foi desse jeito, gente. Ah, você é Aham. de BH também? Ela, sou, você também é? Eu E falei, você ah, tava sozinho. tava meio sozinho. Tava meio sozinho. Tinha umas pessoas, mas naquele momento eu estava sozinho. Aham. Então, naquele momento, houve uma identificação regional. Uhum. E aí eu tava na faculdade ainda. Ela falou que tinha uma clínica de psicologia. Eu falei, bom, você tá precisando de estagiário? Ela falou assim, Maravilhoso. tô. Então, Aham. Perfeito. é isso, entendeu? Assim, é essas coisas do inesperado. Do tipo, olha, eu tava num coffee break, fazendo nada, comendo, morrendo de fome. Ela também. Aí eu olhei pro crachá dela de forma muito espontânea, Uhum. vi semelhanças de regionais, falei, bom, comecei a conversar. Foi meio isso, gente. Foi um negócio. Excelente. Não teve nada demais. Nada a pensar. Nada pensado. Então, assim, tem muitas dessas histórias na minha vida, sabe? Assim, e aí eu acho que e essa é uma experiência que eu quero sugerir a todas as pessoas que tiverem condições, se planejarem para. Acho que uma das maiores experiências, acho que mais transformadora que eu tive na vida foi ir num congresso internacional. Uhum. Legal. E eu tô falando isso por quê? Porque quando eu cheguei, eu nunca esqueci, foi para o Congresso Internacional de Terapia do Esquema em Amsterdã, em 2016. Quando eu cheguei lá, gente, eu entendi que o universo ela é muito grande.
Uhum. Ele é muito grande. E aí, a gente só consegue ter visibilidade das coisas, a gente só consegue desejar e planejar até onde a gente conhece. Uhum. Então, se a gente fica sempre dentro do mesmo ciclo, se a gente fica sempre dentro do mesmo lugar, a sua realidade é aquela. E aí você perde de vista todo o universo de possibilidades Sim. que a gente tem, as pessoas que existem, porque você está ali preso. Uhum. Então eu acho que, além da proposta de você frequentar outros espaços, eu acho que congresso é o principal meio, assim. Uhum. Eventos como um todo, eventos, congressos, grupos de estudos, grupos de supervisão, tudo aquilo que você vai vendo, porque você tem contato com novas modalidades de psicoterapia, novas pessoas, que aí eu parei para pensar e falei assim, poxa, que massa. Quem sabe um dia eu não tô aqui? Quem sabe um dia não sou eu que tô em cima ali, sabe, falando. Ah, E isso me motivou demais, Dá um assim. objetivo, assim, Dá um né? objetivo que, assim, até então a minha realidade era X. Depois do congresso, gente, foi uma expansão de possibilidades que me ajudaram muito na vida, sabe? Muito, 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 muito. Então, assim, e eu sei que não é uma coisa fácil nem acessível para todos, Sim. é importante dizer isso, mas eu acho que é importante estar no seu radar com planejamento de vida, sabe? Assim, escolham um congresso que vocês gostam, que vocês se identificam, de uma abordagem que vocês amam. Se planejem para. Uhum. Põe aí, sabe? Aí entra planejamento financeiro, aí entra Uhum. planejamento de vida, aí entra outras habilidades que a gente começou a falar aqui hoje, que são importantes de você ter. Sabe? Que beleza, então vou me planejar para, né? Vou lá. Deixa eu entender assim. Eu tenho X tempo para juntar dinheiro, então vamos lá, eu vou me organizar, eu vou economizar aqui, vou tentar dali, e aí eu vou me fazer acontecer. Perfeito. E não precisa atravessar o mundo pra ir, não, gente. Ano passado teve um congresso na Argentina que foi maravilhoso, sabe, assim. Então eu tô falando assim, às vezes até na América do Sul vocês podem ter frequência que é mais barato, Uhum. sabe, Vai assim. ter agora no México, inclusive, né? Tá rolando, inclusive. Aham. Então, assim, a gente precisa ter isso no nosso radar Isso. também. Eu e a Mara, a gente tá fazendo isso. A gente escolhe um por ano. É isso aí. Vai ter um ano que a gente Planeja. vai poder ir em uns 5, mas por enquanto a gente tá fazendo isso. Inclusive ano que vem na Grécia, viu? Não! Uau! Aí Vamos eu se não planejar. É, Talvez pro outro. Talvez pro próximo. Mas, ô João, e você falou sobre isso, assim. Você tava dando esse exemplo da sua história com a Renata, que você foi lá e foi cara de pau. aham. Vamos chamar assim, né? Pra quem é mais tímido ou mais introvertido, como que você acha que dá pra fazer isso? Dá pra treinar a cara de pau? Porque… A cara de pau eu já não Treinando. sei, mas a assertividade a gente consegue. Então, fala um É. pouco sobre isso, assim. Porque a gente tá falando… Você mesmo falou sobre sua personalidade, mas a gente sabe que isso… Pra outras pessoas pode ser, assim, motivo de muita vergonha, de ativar esquemas ali de defectividade. E como que você acha, se você fosse dar dicas práticas, assim, Tá. sobre isso? Então vamos lá. Pra quem é tímido, gente, assim, é difícil. Não vou falar que é ansiogênico, é desafiador. Então, pra quem é tímido, que a gente pode começar, né? Então, primeiro, seguir seus interesses genuínos, primeira coisa. Segunda, se faça presente no limite da sua tolerância, né? Então, assim, é um comentário no chat, numa aula virtual? É abrir o microfoninho um pouquinho só para você tirar uma dúvida? É só se fazer presente, é só estar ali, né? Assim, porque assim, tem pessoas que frequentam lugares e às vezes não falam nada. Mas às vezes até pela repetição. Então, assim, por exemplo, tinha um grupo de estudos que eu participava no meu ano de faculdade que tinham pessoas que claramente não falavam nada, mas elas estavam sempre ali. Então, assim, às vezes só de você se fazer presente, as pessoas já lembram de você. Tipo assim, eu lembro de você do grupo de estudos, sabe assim? Então, é uma proposta, assim, de você começar a se fazer presente dentro da sua janela de tolerância. Fazer uma coisa gradual, né? Gradual. E aí, assim, acho que é importante a gente lembrar que é importante ter alguns enfrentamentos nesse processo, assim, porque não é fácil. Assim, mesmo para quem é mais extrovertido, não é fácil, né? Assim, é você chegar no desconhecido falando coisas, né? Assim, em última instância. Mas é possível, né? Mas é muito possível. Muito possível de você ir melhorando essa proposta. Uhum. Tá, né? E o que de pior pode acontecer? Tá, aquela pessoa ali não vai te dar muita bola, você não vai ser correspondido no que você esperava e tá tudo Você bem. não vai morrer por isso. É. É isso. E como que você acha, João, assim, que tudo bem, a gente falou de ser uma coisa mais gradual, você fazer o que você dá conta, de também pensar que o pior cenário, ainda assim, pode ser um cenário tolerável, mas você acha que tem jeitos de treinar
que você daria de dica nesse sentido, assim, jeito de treinar a comunicação? Você acha que é uma coisa bem assim, treino no espelho, ou é uma coisa... Tem vários métodos, assim, a gente tá falando de que tem pessoas que vão precisar treinar no espelho, tem pessoas que vão treinar, e aí, com inteligência artificial, por exemplo, sabe, assim, tem pessoas que vão treinar Com uma amiga. com amiga, tem pessoas que vão treinar fazendo, né, assim, que faz, vai dar errado, vai tentar de novo, vai lá, faz, sabe, assim, eu acho que o mais importante aqui é você não deixar de fazer, Perfeito. sabe? Perfeito. Eu acho que talvez a minha dica é faça dentro do que você dá conta e não deixe de contar com seus pares. Né? Assim, por exemplo, eu tive uma trajetória muito. Na faculdade, especialmente, principalmente sobre terapia do esquema, foi muito solitária, sabe? Assim, na minha faculdade não se falava sobre. Sabe? Graças a Deus eu tinha a minha tia, né? A Jaque, que me levava para os congressos e eu ia junto com ela e tal. Facilitava muito. Mas em BH, sabe assim, como é que eu fazia? Porque eu tive uma trajetória minha também, né, profissional, que independe dela, sabe, nesse processo. Então, como é que fazia? Como é que eu fazia? Fazia isso. Eu ia eu participava das coisas. Mandava mensagem. Mandava mensagem, comentava nas coisas, falava, mas eu sempre estive ali. Acho que essa é uma coisa importante, assim. Eu sei, por exemplo, nos grupos de estudos que me interessavam, me ajudava muito, gente, me ajudava muito. Se você tem uma zona de interesse, e eu acho que a gente pode começar por isso para quem é tímido. Comece pelo que você gosta, sabe assim? Vá para um lugar de que fale assuntos que você se interessa e veja o que acontece. Perfeito. E, João, o que você acha que o networking e tudo que a gente está conversando hoje, essa construção de relações, relacionamentos, podem proporcionar para além da clínica? Porque a gente falou, assim, de, por exemplo, uma indicação de pacientes. Uhum. Para além disso, de receber pacientes, e o que você acha de projetos, parcerias, oportunidades que podem vir por meio dessas conexões? Talvez na sua vida, assim, Olha só onde estamos. Uhum. Tem pessoas que têm projetos à parte, tem pessoas que têm podcast, tem pessoas que organizam livros, tem pessoas que organizam eventos, tem pessoas que organizam tantas coisas. Então, assim, para além de indicação de clínica, assim, você tem um mundo de oportunidades que vocês podem seguir. E aí volta, né? Por exemplo, na minha história, eu já fui convidado para participar de grupo de estudos, eu já fui convidado para organizar livros, já fui convidado para escrever capítulos de livros, já fui convidado para participar de palestras. Então, assim, Você tem até um instrumento. eu tenho até um instrumento. Maravilhoso, O inclusive. baralho da Adulto Saudável, hein, gente? Podem comprar. Recomendo. Então, assim, tem uma série de coisas assim que a gente pode abrir de possibilidades que não é só do universo da clínica, mas que também é enriquecedor. E que eu acho muito legal, porque a gente sabe, a gente falou disso no episódio anterior, que existe um limite na profissão de psicólogo Sim. clínico. Você chega ali num limite de agenda, de valor, e que é tão legal hoje a gente ter outros projetos que podem acontecer paralelamente, que podem ser uma renda. E eu acho que vem muito do networking, né? Muito, muito, assim, é de você se dar conta do quem são as pessoas que você se interessa, e genuinamente, importante dizer, porque não é só interesse, é esse interesse genuíno, e pensar, assim, quais são as possibilidades, porque às vezes, assim, vocês podem criar coisas juntos, Tem sabe, assim, parcerias, né? parcerias, e gente, parcerias, e aí isso é uma coisa que eu também sempre fiz, parcerias, eu adoro fazer parcerias, porque é isso, as pessoas se complementam, Perfeito. né, assim, A gente não dá conta de tudo. não dá também. conta Não de dá. tudo e nós não somos bons em todos, ainda bem, Uhum. né? Assim, porque tem pessoas que fazem coisas melhores do que você. Sim. E é isso aí. Que bom. E eu acho que uma coisa legal de falar também, você tá falando muito, você tá batendo muito na tecla do genuíno, mas também não ter medo de ser estratégico, né? Porque tem pessoas que podem te agregar justamente no que você não tem. E isso não deixa de ser genuíno, né? Não. Ter medo. Eu acho que psicólogo também entra numa coisa de ser muito humano e aí assim, eu não posso ser estratégico, tanto financeiramente quanto de parcerias. Ser estratégico é um ponto muito importante hoje em dia. Ser estratégico que envolve você planejar a sua profissão, sua carreira, do que você quer, Onde você quer chegar. onde você quer chegar, que tipo de psicólogo você quer ser, como é que você quer ser reconhecido, Quanto você quer receber. quanto você quer receber, aonde que você quer estar, os passos você quer ocupar. Na terapia do esquema, a gente fala isso, que esse é um trabalho de adulto saudável, de você desenhar esse adulto saudável e vamos falar assim, desenhar esse psicólogo ou essa psicóloga que você quer ser. Porque é isso, é você começar a ter um certo direcionamento de vida. Porque, gente, se a gente não tem um direcionamento de vida, A gente vai indo.
E aí, aquela coisa, né? Assim, se eu te perguntar pra você, e aí, gente, é mais rápido a gente ir de avião, carro ou a pé? Depende, né? Depende. Uhum. Depende de onde você quer chegar, Uhum. né? E assim, você pode gastar um esforço enorme num lugar que você não tá afim. Uhum. Sabe assim, e ter esse mapeamento do que quais são os meus interesses, aonde que eu quero chegar, também vai te ajudar a ter uma noção de que às vezes, por exemplo, vai ser necessário você topar algo que talvez vocês não gostem muito, mas isso é importante para você chegar em outro Aham. lugar. Fazer uma Isso coisa que é chata pra. chata, gente, todo mundo faz Aham. coisas que é chata e isso é uma habilidade que a gente precisa tolerar, o desconforto do chato, sabe assim, do preciso tolerar, às vezes né, tem muitas gente, fazer prontuário é chato demais. Muito chato. Mas o Muito Centropia ajuda. É isso aí. Aê. É. Mas perfeito. Uhum. E, João, assim, a gente falou muito da sua trajetória, é muito legal ver tudo que você foi construindo, assim, também. Mas tem alguma coisa que, se você pudesse voltar lá no início, você olha e fala assim, ah, não foi muito legal, gostaria de ter feito diferente. Tem alguma coisa, assim? Gente, eu vou falar aqui de assim, Uhum. eu vim pensando nessa pergunta, sabia? Tem alguma coisa que eu faria diferente? De verdade, não. De verdade, não. Assim, eu acho que eu tenho muita gratidão pela minha história, sabe? Assim, eu tenho muita gratidão no sentido de que eu errei muito, mas hoje em dia eu tô. Você tá vendo uma versão minha mais trabalhada na autocompaixão, Ah, sabe? Assim, Perfeito. de ser mais grato pelas coisas que aconteceram, sabe? De entender que. é, Fiz muito já, sabe? Assim, a sensação que eu tenho é que eu já fiz muito, sabe? Então, que bom, não tenho. Mentira. Tudo Mentira. isso pra falar Pra que. falar que eu acho que eu errei não respeitando os meus limites. Tá, Eu acho que perfeito. foi isso. Eu acho que talvez o que eu faria diferente, eu teria me respeitado mais, sabe? Eu teria me cuidado mais. Eu acho que tiveram muitos momentos que eu me sobrecarreguei, seja de pacientes, seja de projetos, seja de viagens, seja de várias coisas, assim. Acho que eu me sobrecarreguei muito. Assim, Uhum. tem um custo, né, assim, essa trajetória toda. Então, eu acho que a gente tem um pouco de consciência aí do até onde que você dá conta, Sim. sabe? Como é difícil, né? Às vezes. Como é difícil, gente. Principalmente nesse início, que é o que a gente falou, essa sede por tem que Dar conta aceitar de tudo, tem que tudo. fazer tudo, tem que aceitar qualquer paciente, independente do curso, independente da. E não é assim. Mas eu tenho uma teoria na minha cabeça, assim, eu não sei se vai fazer muito sentido, mas eu vou falar. Tá. Eu tenho uma teoria na minha cabeça que a gente precisa bater nos extremos pra gente achar o equilíbrio. É, perfeito. Isso é legal Então, também. assim, é, a- tudo bem que essa noção de estabilidade, ela é meio neurótica nossa, né? Assim, não existe estabilidade na vida, mas ao mesmo tempo a gente vai alcançando extremos pra gente entendendo até onde que a gente dá O caminho do conta. meio. O caminho do meio, sabe? Assim, porque é isso, né? E eu acho legal essa proposta da transgressão, de eu transgredir um pouquinho. Ah, deixa eu ver se eu aguento mais esse paciente aqui, ou mais esse projeto aqui. E não deu não, velho. Não deu não, sabe? E aí, assim, enquanto adultos, a gente precisa aprender a se responsabilizar. Perfeito. A gente precisa aprender a falar assim, olha, eu não deveria ter feito isso, mas infelizmente eu aceitei e eu preciso arcar, Sim. né? Aham. Eu preciso arcar. Não que seja uma sentença de morte, não que seja uma sentença do você precisa ir com isso até o fim, mas pelo menos você precisa ter noção do até onde que vai a sua responsabilidade nessa proposta, sabe? Muito legal. Então eu acho que é importante a gente ter clareza desses limites ao longo do caminho, sabe? Perfeito. Mas o que sempre me ajudou foram minhas redes de apoio. Uhum. Isso aí eu não tenho dúvida, assim. Hoje eu estou completamente vinculado ao INSERI, né? INSERI Psicologia, que é um instituto que forma em terapia do esquema. E lá Maravilhoso. eu tenho essa rede de apoio muito grande. Ao mesmo tempo, voltando sobre a proposta de networking, que a gente começou falando isso aqui, eu entendo que o networking é favorecido por espaços que também valorizam isso, sabe? Então, assim, por exemplo, aulas que são telepresenciais ou ao vivo, ou presenciais mesmo, ao invés de aulas gravadas, que você não tem interação nenhuma com ninguém, né? Assim, lugares onde você pode compartilhar abertamente das suas opiniões, que tem essa filosofia e essa sensação de aqui eu sinto que é seguro. Certo? Assim que aqui eu sinto que é seguro compartilhar e falar do que eu tô sentindo, ou do que eu tô pensando, ou da minha dúvida, que é o. Gente, é aquela famosa frase que não existe dúvida burra, né? Não existe dúvida que não é importante.
E o Insere é esse espaço mesmo. Dá pra sentir. Com certeza. É isso. Acho que é importante vocês começarem a filtrar os lugares que vocês ocupam também por como vocês se sentem neles. Legal. Qual a experiência que vocês têm nele? Porque, assim, tem uma coisa que eu adoro lá no série, que é o Plantão Tira Dúvidas. E o Plantão Tira Dúvidas é um lugar, é um momento, na verdade, que as pessoas se encontram de diferentes abordagens, não, mas de diferentes momentos da formação. Algumas estão no início, algumas estão no meio, algumas estão no fim, algumas nem fizeram, mas querem fazer a formação. E começam a tirar dúvidas gerais. Dúvidas técnicas, dúvidas iniciais, dúvidas teóricas. E o que eu acho mais interessante, ocupando esse lugar, é o tanto que, mesmo as dúvidas mais iniciais de quem está aprendendo, me faz revisitar e revisar coisas que eu tô tão desconectado hoje, mas que é importante estar isso com o radar, sabe? Então, assim, é essa noção de que você precisa começar a entender aonde que você se sente bem. Aonde que você sente que suas necessidades estão sendo atendidas, aonde que você sentem que vocês se sentem confortáveis. Que pode ser que mesmo pelos interesses técnicos, vamos supor assim, por exemplo, vamos falar de TCC, que é uma coisa muito mais geral. Quantos institutos de TCC existem por aí? Ou então, quantos institutos de terapia do esquema existem aí? E tem pessoas que vão se identificar mais com determinados institutos, ou pessoas que vão se identificar mais por outros. E tá tudo bem. É isso aí. Sim. Cada um que seja feliz aí com o que faz. Mas eu acho que é importante vocês terem essa noção, né? Assim, eu sou feliz aqui, isso me atende, eu gosto muito dessa metodologia, eu sinto que eu sou bem-vindo, eu sinto que eu posso falar. Porque eu acho que é isso, né? Porque às vezes vocês podem ter o maior dos interesses do mundo, vocês podem ter todas as competências, mas se o lugar não propicia isso também, aí fica difícil, né? Perfeito. E pra finalizar, porque eu acho que a gente já falou Já? demais. Oh, é mesmo. Mas o tempo parece que nem passa, né? Exatamente. Podia ficar aqui hora. Talvez, se você tivesse para além do que a gente conversou, assim, qual que foi o maior aprendizado que você teve na profissão e, junto com isso, um conselho que você daria para quem tá escutando a gente? A gente falou muito de networking, de conexões, de colocar a cara à tapa, mas de respeitar os limites? Você tem mais alguma coisa que você traria? Eu tô pensando aqui, assim, o que eu poderia falar mais? É que vai dar medo, vai dar insegurança, mas vá com medo. Vá, sabe, assim, não deixe de fazer, não. Não deixe de experimentar, assim, principalmente para quem tá começando, sabe, assim, principalmente não. A gente tá começando sempre, acho que é isso, sabe, assim, a gente se experimenta o tempo inteiro, então, não perca a oportunidade de experimentar, não perca a oportunidade de você ir atrás daquilo que é importante para você. Se vocês acham importante estar em determinados lugares, vá embora, vá, siga seu rumo, é isso aí mesmo, sabe? Construa seu caminho. É para isso que a gente veio aqui, sabe? É seguir nosso propósito, nossa filosofia, nossos valores. Então, assim, quando eu me conecto com os meus valores, por exemplo, a questão da curiosidade, do conhecimento, que são valores importantíssimos para mim, sempre me ajudou muito a superar essa ansiedade, esse desafio. E outra, pode ser treinado. Não esqueça disso. Pode ser treinado. E a gente, assim... E outra coisa que também é muito comum em psicólogos. Peçam ajuda. Né? Peça ajuda. Olha, tô querendo fazer tal coisa. Como é que a gente pode fazer? E tem uma história muito engraçada, assim, que aconteceu recentemente. Um grande amigo meu me ligou e ele me ligou no meio de uma situação que tava meio pipocando, assim. E eu tava muito ansioso e tal, e aí eu falei, eu preciso de ajuda para resolver isso. Assim, eu tô muito ansioso, não tô conseguindo resolver. Ele falou assim, ó, e era uma coisa básica, gente, era uma coisa muito básica, era assim, era responder uma mensagem de WhatsApp. E aí ele estruturou a mensagem pra mim, sabe assim, ele estruturou a mensagem pra mim e falou assim, olha, é só você mandar isso aí. Mandei, me regulei, foi ótimo, sabe assim, então assim, tô falando isso que é um exemplo bobo, mas isso aqui é tão representativo do tipo, igual você falou, né, assim, a Lu talvez tem mais facilidade de fazer networking do que você. Então, bom, é isso aí. Lu, como é que eu posso falar com determinada pessoa? Como é que você imagina, sabe assim? Tem várias coisas que eu penso. E é isso aí, de ter um córtex auxiliar, sabe assim, uma pessoa que pensa junto com você. Nós somos cérebros auxiliares. É isso. E, gente, isso é tão rico, né? Assim, duas cabeças pensam, duas, três, quatro, pensam muito melhores do que uma só. Então, peça ajuda. E se você não tiver com quem pedir ajuda, gente, ChatGPT tá aí pra isso também, sabe? Assim,
Porque a gente sabe também que existe uma grande quantidade de pessoas que se sentem muito isoladas socialmente, né? Assim, que não tem muitos amigos e não tem outras coisas. E às vezes desenvolver isso aí vai ser um pouco mais difícil, né? Que não tiveram modelos, talvez, legais. Então. E podem chamar o Cogni e o João. Sempre. Porque meu coração fica apertadinho quando você fala isso. Tamo aqui, tamo aqui. Tamo aqui, Tamo aqui. sempre. Mas é isso, né? Não, calma. O João tem que falar onde as pessoas podem encontrar ele. Ah, verdade. Fala onde as pessoas podem te encontrar, suas redes, em séries, onde você tá dando aula, fala tudo. Então, vocês podem me encontrar no @joaoguilherme.psi. Muito simples, né? joaoguilherme.psi. Excelente. Eu tô lá vocês vão ver todos os cursos que eu dou, os instrumentos que eu tenho, as palestras, os lugares, as coisas. Eu entendi que a rede social tem esse lugar na minha vida. Esse lugar de eu poder, de alguma maneira, influenciar as pessoas baseado naquilo que eu acredito. Sim. Ponto. Sabe assim? Pode ser um bom meio de networking, pode ser um bom meio de contatos, pode ser um meio, mas é isso aí. Cada um vai ter essa proposta, essa filosofia das redes sociais que acha que faz sentido pra si. Exato. Então, Exatamente. Tô lá, gente. Tô lá. Sigam ele, Perfeito. sigam o Em Série. Deem feedbacks. Deem feedbacks. É isso. Mandem lá pra ele, DM. E é isso. E é isso, Muito amei. obrigada, amei. João. Foi maravilhoso. Ah, eu adorei estar aqui, Foi meninas. ótimo Muito estar obrigado. aqui. Quero deixar claro que eu admiro muito vocês. Oh, Muito. Desde o primeiro momento do convite lá no grupo de estudos. Eu admirei muito vocês, porque vocês fizeram coisas que ninguém fizeram na instituição de vocês. Obrigada. Então, assim, Muito. acho que é isso aí. Acho que a proposta é essa, o caminho é esse. Admiro muito o trabalho de vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito, de ver vocês ocupando esses espaços. Que acho que só tende a crescer. E eu tô aqui, contem comigo se precisarem. obrigada. Sempre falo isso. Muito obrigada. Foi ótimo te escutar. Ah, eu adorei estar aqui, gente. Adorei. Tchauzinho.